Olá, meu nome é Lucas e ao longo dessa discussão nós falaremos bastante sobre sono do ponto de vista das neurociências. Sono pode ser definido como um estado natural de descanso do corpo, né? A gente observa que muitos animais, além de humanos, apresentam o estado de sono e uma das características importantes do sono é que quando a gente está dormindo a gente tem uma menor responsividade a estímulos. Então, certos estímulos que nos chamariam a atenção se nós estivéssemos acordados, quando a gente está dormindo, esses estímulos não chamam a atenção. E mais ainda, sono é mais facilmente reversível do que outros estados, como por exemplo a hibernação, né, que é característica de alguns animais, como os ursos no período do inverno, ou mesmo o coma. Para a gente entender de sono, a gente tem que entender de ritmos diários, né? Especialmente o que a gente chama de ritmo circadiano. Circadiano significa que ele dura cerca de um dia. Na média, esse ritmo dura em torno de 24 horas e 11 minutos. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem ter ciclos de 25 horas, outras pessoas podem ter ciclos mais curtos, ciclos mais longos. E esse ritmo circadiano, esse ciclo, ele diariamente é ajustado. Né? Cada vez que a gente se expõe a uma luz intensa, especialmente luz solar intensa, mesmo num dia nublado, é uma luz bastante intensa, a gente reinicia o nosso relógio. Essa percepção de luz a gente costuma atribuir à retina no nosso olho, né? A retina é aquela camada de células que fica lá no fundo do olho. A retina ela tem cones, né? Os cones são as células que detectam cores. A retina também tem os bastonetes, que são células que detectam luz, mas não processam na forma de cor, né? Elas apenas detectam luz. Mas a gente tem lá no fundo da retina as chamadas células ganglionares. O papel principal das células ganglionares é transmitir informação para o sistema nervoso central. Elas são as células que pegam as informações que vêm das outras células da retina e mandam lá para o cérebro. Mas algumas dessas células ganglionares elas são intrinsecamente responsivas à luz. E a função delas é detectar se é dia ou noite. No que elas detectam luz do dia, elas mandam informação para o núcleo supraquiasmático. Na imagem, ele é aquele pequeno ponto verde, bem ali na região do que a gente chama de hipotálamo. E esse núcleo supraquiasmático recebe informação das células ganglionares para saber se é dia ou noite. E manda informações para o que a gente chama de glândula pineal, é parte do epitálamo, está em roxo nessa ilustração, e a glândula pineal libera melatonina. A gente tem uma sequência de eventos aí. De maneira simples, o que a gente tem é quando a luz bate em células ganglionares, isso está associado a uma redução na liberação de melatonina. Se a gente tem falta de luz, a gente tem um aumento da liberação de melatonina. Então, durante o dia, pouca melatonina. Durante a noite, mais melatonina. Essa melatonina aumenta ali no início da noite, poucas horas após o sol se pôr, e ela vai caindo lentamente ao longo da noite. Lá perto de madrugada, pouco antes do sol nascer, a melatonina chega nos níveis mais baixos. E essa queda de melatonina, ali 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, nas horas bem próximas do sol nascer, vai levar à liberação de glicocorticoides, os hormônios que são produzidos pelas glândulas suprarrenais, né? O mais importante deles é o cortisol, e esses hormônios têm um pico pela manhã. Né? Esse pico de glicocorticoides pela manhã está associado à preparação para o ato de acordar, para o ato de gastar energia e todas as coisas que são necessárias quando a gente está iniciando a atividade do dia. Então eu tenho uma relação entre luz, melatonina e quando a melatonina cai, um aumento nos glicocorticoides. Então, quando a gente fala em sono, a gente tem vários estágios, né, desse processo sono. A gente costuma dividir esses estágios em não REM,
sonos do tipo N1, N2 e N3, e sono do tipo REM. Fica meio esquisito a gente definir um como o contrário do outro, mas o sono REM se caracteriza pelo movimento rápido de olhos. É o sono que a gente costuma associar com sonhos, apesar de que é possível sonhar em outros estágios do sono. Então a gente tem esse período em que eu tenho um movimento rápido de olhos, a gente chama esse período de sono REM, e todo o resto é o sono não REM, com três subdivisões, N1, N2 e N3. Esses estágios de sono eles são medidos através do que a gente chama de polissonografia. Né? Grafia se refere a um registro, poli significa muitos, né? E sono é sono. Então, polissonografia são muitos registros feitos durante o sono. Inclui a eletroencefalografia, né, uma medida de atividade de sistema nervoso, especialmente córtex, envolve a eletrooculografia, né, uma medida de movimentação de olhos, e eletromiografia, né, um registro de movimentação de músculos. Então, o indivíduo que vai fazer uma mensuração dessas, ele frequentemente passa uma noite ou duas num laboratório de sono, né, com todo esse equipamento grudado. A gente pode ver ali uma imagem, uma das possíveis configurações, e ele vai, apesar de tudo isso grudado nele, tentar dormir, né, e daí vai se fazer o registro enquanto ele estiver dormindo. Quando a gente está desperto, acordado, o nosso eletroencefalograma ele apresenta uma série de registros possíveis. Né? Lá em cima, o primeiro dos registros é o que a gente chama de ondas gama. A interpretação que se dá para as ondas gama é que elas representam um estado de concentração, né? Então, cada um dos neurônios, cada um dos vários neurônios que estão sendo medidos, está disparando de maneira independente do outro, daí acaba aparecendo um registro de alta frequência, fica bem rapidinho. Logo abaixo, o segundo dos registros, a gente tem as ondas μ, né, que são características do sistema sensório-motor, né, então a parte que recebe informação do corpo, a parte que produz o movimento. O terceiro dos registros são as ondas do tipo beta, que a gente interpreta como sendo, representando como atividade normal, e logo abaixo a gente tem as ondas do tipo alfa, em que a gente está numa situação de relaxamento e muitos dos neurônios estão disparando em conjunto. Né? Como eles todos disparam juntos, a gente tem uma frequência menor, né? Pum, 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 uma coisa mais marcada, e acaba tendo uma amplitude maior, sobe bastante, desce bastante. É importante observar que em todos esses gráficos a gente tem a representação de um segundo. Né? Então, apesar de parecerem, pelo menos ali nas ondas alfa, elas bem espalhadas, se a gente, depois isso vai acontecer, a gente apertar um pouco esse gráfico, vai ficar tudo mais rapidinho, aparentemente. Mas então, gama, beta e alfa. Eu vou deixar a μ de fora porque ela é característica de uma parte específica do sistema nervoso. Logo que a gente cai no sono, a gente faz uma transição para as ondas do tipo θ. Tá? Essas ondas do tipo θ elas são mais lentas do que a alfa. Né? A gente consegue ver no gráfico de cima que elas estão mais espalhadas ainda, mas no gráfico de baixo elas estão comprimidas, elas estão mais apertadinhas, então a gente tem a impressão de que é uma frequência relativamente alta, mas não é, isso é uma frequência mais baixa do que quando o sujeito estava acordado. E uma característica importante desse estágio N1 é que o sujeito ele frequentemente acha que não dormiu. Então, às vezes, a gente está naquela situação de estar sentado no sofá, de repente assistindo um filme, e a gente fecha os olhos por um instante, e quando a gente abre os olhos de novo já é outro filme, né? E a gente nem acredita que caiu no sono. Né? Mas na prática a gente já caiu, mas não chegou a entrar num sono muito profundo. E uma outra característica desse estágio é que a pessoa, logo que ela adormece, ela começa a apresentar alguns espasmos musculares. Né? Então, quem já dividiu cama com alguém consegue observar que depois de alguns minutos ali parado, tentando dormir, a pessoa começa a tremer um pouquinho. Né? Esse é o momento que a gente sabe que o outro caiu no sono. Esse estágio N1, então, é o estágio de entrada no sono. A gente entra pelo sono não REM.
Um certo tempo depois, não muito, a gente vai para o estágio N2, né, que a gente poderia chamar de um sono genérico. É aquele estágio que a gente vai passar mais ou menos metade da noite, né, e a gente tem pouca resposta com relação a eventos externos. Então, um barulho que normalmente nos chamaria atenção ou até nos acordaria em N1, a gente vai permanecer dormindo. Dois sinais específicos aparecem no estágio N2. O primeiro deles é o que a gente chama de fusos de sono, ou fusos do eletroencefalograma. A gente tem ali na imagem de cima um fuso na esquerda. Na imagem de baixo, o fuso está na marquinha à direita. A gente interpreta esses fusos como sendo uma troca de informação entre tálamo e córtex. Né? Tálamo e córtex trocam muita informação entre si, tanto quando o sujeito está acordado como quando ele está dormindo. Né? E os dados recentes indicam que quando acontece um pequeno movimento muscular, algo que não deveria levar o sujeito a acordar, o tálamo ele emite um sinal de fica quieto, continua dormindo, está tudo em ordem. Né? Então, os fusos de sono parecem ser importantes para manter o sujeito dormindo, mesmo quando tem algum pequeno incômodo. Isso é diferente do que acontece com os complexos K, né, que na imagem de cima estão à direita e na imagem de baixo eles parecem estar à esquerda. Os estímulos K hoje a gente interpreta de que eles são um sinal de que algo foi detectado e talvez algo precise ser feito. Né? O estímulo foi detectado e algo talvez tenha que ser feito. Por que a gente interpreta dessa maneira? Porque um complexo K normalmente vem logo antes do sujeito manifestar movimentos de pernas, no que a gente chama de síndrome das pernas agitadas. Né? Então, um estímulo que não deveria levar a uma resposta, em algumas pessoas vem um complexo K e leva a uma resposta que é pouco útil, que é a movimentação de pernas. Mas especialmente importante é a situação contrária. Né? A gente pega aquele sujeito que não está dormindo de maneira adequada, né, em termos de posição do corpo, ele tem excesso de peso, ele tem dificuldades respiratórias e lá no meio do sono ele está começando a ter dificuldade para respirar. Numa pessoa comum, essa falta de respiração faria com que o sujeito não chegasse a despertar, né, mas que o cérebro do sujeito emitisse um complexo K e daí o sujeito voltasse a respirar normalmente. O que a gente encontra naquelas pessoas com apneia do sono é que falta o complexo K quando ele deveria acontecer. Então, em vez da pessoa espontaneamente voltar a respirar, ela fica lá em asfixia, em asfixia, em asfixia, até que o cérebro dela se sente obrigado a acordar mesmo, ou pelo menos ir para um estágio mais superficial, e daí o sujeito volta a respirar. Então, na prática, o sujeito com apneia ele tem uma falta do sinal que indica que algo precisa ser feito, e como esse sinal está ausente, ele não consegue voltar a respirar espontaneamente. Ele tem que acordar para conseguir respirar. E a terceira fase do sono é o que a gente chama de N3. É o estágio mais profundo, é aquele que às vezes é chamado de sono de ondas lentas. A gente pode ver pelo gráfico que está em cima que são ondas com uma frequência bem mais baixa, ondas bem mais espalhadas. Mesmo no gráfico de baixo, a gente tem ondas bastante grandes. E esse estágio N3 antigamente era dividido em estágios 3 e 4. Né? Se a gente pegar os livros mais antigos, a gente tinha estágios 1, 2, 3 e 4 e o sono REM. Né? Em alguns anos atrás perceberam que o estágio 3 e o 4 eles eram muito parecidos, eram efetivamente o mesmo estágio, então se concluiu que era melhor ter apenas 3 estágios, 1, 2 e 3. Mas para minimizar a confusão, porque antes eram 4 e agora são 3, né? Antes era 1, 2, 3, 4 e agora N1, N2 e N3. É interessante observar que é nesse estágio N3 que ocorre a maior parte das parassonias, né, aquelas situações de alteração do sono de alguma maneira. Por exemplo, o sonambulismo.
A gente ouve o folclore de que não se deve acordar uma pessoa que está sonambulando por aí, que seria de alguma maneira perigoso. Não é o caso. Né? Se a gente acorda o sujeito que está em N3, como por exemplo o sonâmbulo, ou mesmo quando uma pessoa está dormindo, né, e o despertador toca, se a pessoa é acordada em N3, ela acorda bastante grog, né? Aquela sensação de que a gente se pergunta em que mundo eu estou, né? O que está acontecendo. Então, vamos pensando ainda na situação do sonâmbulo, não é um perigo acordar ele em N3. É apenas mais fácil levar ele de volta para a cama e convencer ele a ficar ali dormindo. Quando a gente acorda em N3, né, assumindo uma situação sem sonambulismo, uma situação que a gente está dormindo na cama e o despertador toca e a gente está em N3, a gente está naquele sono profundo, às vezes acontece de demorar quase 30 minutos para a gente conseguir voltar a funcionar, ou passar a funcionar numa velocidade que a gente diria normal. E por fim, o último dos estágios é o sono REM. É aquele sono que é costumeiramente associado a sonhos, né? É mais fácil a gente lembrar e descrever um sonho se a gente for acordado durante o sono REM. E eles caracterizam então por esse movimento rápido de olhos, né, que na sigla em inglês fica REM. A gente consegue observar no gráfico que está ali à direita, na parte de cima, né, a gente tem o registro da eletrooculografia e os olhos estão se movimentando. E o sono REM ele também se caracteriza por uma atonia muscular. Né? Atonia muscular significa um relaxamento completo da musculatura e esse relaxamento é importante, né? Porque se a gente está tendo um sonho, e o sonho inclui muitos movimentos, pode ser uma coisa perigosa, tanto para a gente como para quem está dividindo a cama, se a gente começar a se movimentar demais. Né? Então, num sono desses, né, no sono REM, a gente está completamente amolecido sobre a cama. O mecanismo por trás dessa atonia, né, é a queda na liberação de serotonina, noradrenalina e histamina, né, esses três neurotransmissores, na região do tronco cerebral. Então, tu reduz violentamente a liberação desses neurotransmissores, né, tu corta basicamente zero e daí tu corta o comando entre a parte de cima do sistema nervoso central, entre o encéfalo e a medula espinhal. A gente tem uma sequência de estágios ao longo da noite. Né? Um ciclo de sono, ele vai ter uma sequência que começa de acordado, ele vai para N1, depois ele segue repetindo N2, N3, N2, REM, N2, N3, N2, REM, N2, N3, N2, REM. Se a gente observar essa representação, o N1 ele é apenas a entrada no sono, porque o sono em si é a alternância de N3 e REM, tendo sempre um intervalo de N2 no meio do caminho. No início da noite, né, nos ciclos de início da noite, a gente tem um maior período gasto em N3. Né? No final da noite, a gente tem um período um pouco maior gasto em REM. A gente tem aqui uma representação de um hipnograma. Né? Um hipnograma é uma representação de estágios do sono. Esse hipnograma ainda está dividido em estágios 3 e 4, tá? Mas nós vamos juntar o 3 e 4 como se fosse o N3, né? Então, o sujeito parte de acordado, vai direto para N1, N2, daí ele segue para N3. Sobe para N2, volta para N3 nesse caso, vai para N2, vai para REM, vai para N2, vai para N3. N2, REM, acorda um pouquinho e vai alternando. Olhando o gráfico, a gente consegue perceber que cada ciclo de sono dura mais ou menos 1h30, 2 horas. A tendência é que no início da noite um ciclo de sono dure perto de 2 horas e mais adiante, no final da noite, ele vai durando perto de 1h30. Né? Mas isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Então, se o sujeito dormiu umas 7h30, como é o caso que a gente observa ali, ela deve ter feito algo como 4, talvez 5 ciclos de sono.